Oi, amados, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Thaís, Angélica, Márcia, Fernando. Bom dia, queridos. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui, por vocês entrarem na live. Esse é um dia maravilhoso, uma oportunidade maravilhosa de louvarmos ao Senhor, de se jogar nos braços amorosos do Senhor Jesus, de ficarmos firmes nele, firmes no propósito. E, queridos, hoje nessa maravilhosa, abençoada, que em nome de Jesus seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até esse presente momento, nesse dia que é um presente de Deus, esse dia especial, porque não haverá outro dia, 17 de abril de 2025, então que a gente possa fazer e desfrutar desse dia da melhor maneira. E hoje nós vamos ver uma passagem que a gente encontra lá em Mateus 26, do versículo 47 até o versículo 56. Vamos relembrar, né? Essa passagem que mostra Jesus sendo traído e mesmo assim, Jesus sendo traído e preso, e mesmo assim Jesus continuou firme no propósito. A gente vai ver que Jesus realmente é nosso grande exemplo. Naquele momento de dor, ele escolheu obedecer, ele escolheu continuar firme ali no propósito, olhando para frente, olhando para algo maior, sabendo que continuar no propósito, no plano de Deus, sempre vai ser o melhor para cada um de nós. Vamos fazer agora a nossa oração, antes de entrar nessa palavra. Vamos ver Jesus cheio de autoridade, cheio de amor, passando por tudo que ele passou. Vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Ana, Rosângela, Rômulo, Simone, bom dia, Edilane. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque até aqui nos sustentou o Senhor. Nós agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo favor do Senhor sobre a nossa vida. Pai, obrigada porque o Senhor abençoa e guarda e protege a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. E nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor é nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Nós agradecemos, Pai, pelo seu favor sobre a nossa vida. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós. Paizinho, nós tomamos posse da sua palavra que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Ajude, Pai, a cada dia eliminarmos as distrações e focarmos nas coisas do alto, nas coisas que realmente importam. Ajude-nos, Pai, a trazermos à memória todo o sacrifício do nosso Senhor Jesus, tudo que Ele fez por amor a cada um de nós. Obrigada, Pai, por amar tanto ao mundo, por ter dado o seu único Filho para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, renovarmos as nossas forças no Senhor, renovarmos as nossas forças na sua palavra, renovarmos, Pai, a nossa força, Pai, nas coisas que são eternas. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos ensinar e dizer qual é o caminho que a gente deve seguir. Que a cada dia a gente aprenda, Pai, e avance a passos largos e a gente permaneça em obediência. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Diego, Mari, Edson, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. E vamos, que o dia já começou. Queridos, hoje nós vamos ver uma passagem, como eu falei, né, que está lá em Mateus 26, vou ler do versículo 47 até o versículo 56. Nós vamos ver o Senhor Jesus sendo traído por Judas, o Senhor Jesus sendo preso, o Senhor Jesus dizendo que tudo aquilo tinha que ser feito para que se cumprisse
às Escrituras. Vamos lá. Enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12 discípulos. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. A gente sabe que é Pedro, que tem outra evangélica, a gente já sabe. Pelo menos em João, diz lá que a gente já sabe que foi o Pedro, né? Eu agora não me lembro se em Lucas e Marcos também, mas com certeza em João diz que foi o Pedro. Bom, um dos 12 que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem as coisas que deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Depois a gente já sabe que Jesus vai ser preso, vai ser interrogado, que Pedro vai negar Jesus. Jesus já tinha dito para Pedro, né, que antes que o galo cantasse, que ele ia negar Jesus 3 vezes. Depois a gente vai ver o suicídio de Judas, Jesus diante de Pilatos e a crucificação do nosso Senhor Jesus e, claro, a ressuscitação dele. Queridos, tudo referente a Jesus é muito importante. Nós sabemos bem disso. Tudo que envolve o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade. E Ele, por amor a cada um de nós, amados, Ele escolheu passar por essa dor, escolheu olhar para aquilo que tinha sido proposto por Deus Pai. Ele escolheu, amados. E Jesus é um grande exemplo para todos nós, para tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que você está passando, Jesus já passou. Tudo que você um dia passou, Jesus também já passou. E pode ter certeza que quando você ora, quando você conversa, quando você rasga o seu coração para Ele, Ele sabe muito bem como te confortar, muito bem como te consolar. E Jesus aqui é um exemplo de permanecer no propósito, amados. Mesmo quando está doendo, mesmo quando somos traídos, como aconteceu aqui com Jesus. Primeiro começou com Judas, que vendeu seu Jesus por 30 moedas de prata. E depois a gente vê Pedro, depois a gente vê todos os discípulos, né? Todos os discípulos abandonando Jesus quando ele foi preso. E a gente vê também Pedro negando Jesus, dizendo que não conhecia Jesus. Não sei quem é, eu não conheço ele. Isso pode acontecer com a gente? Pode. Opa! Em vários momentos da nossa vida isso pode acontecer.
Mas vejam que aqui Jesus continuou cheio de autoridade e amor. Judas chegou e disse que aquele que lhe desse um beijo, aquele é Jesus, ele que deveria ser preso. Mas ainda assim, Jesus ainda fez questão, ainda falou mais uma vez para ele: amigo, o que o traz aqui? Você vê que Jesus até o último momento tentou trazer Judas, tentou mostrar para Judas que aquele não era o caminho, que o caminho da bondade, do amor, de você lembrar a pessoa: você é meu amigo, você é minha amiga, você vai fazer isso, você vai me trair com um beijo? Ainda assim, amados. Mas são escolhas que as pessoas fazem todos os dias. E normalmente quando há algo assim, onde nós nos sentimos apunhalados, né? Apunhalados, não é nem pelas costas, é nas nossas costas, né? Fala, poxa, eu não imaginava isso, aquela pessoa convivendo aqui comigo tanto tempo. Como é que aquela pessoa pode ter feito isso, me entristecido dessa forma, falado dessa forma? Como é que pode? Eu não imaginava uma coisa dessa, eu não imaginava isso vindo daquela pessoa. Agora a gente normalmente pensa que aquela pessoa vai ver só, ela vai isso, ela vai ver aquilo. E a gente precisa ter, amados, essa mesma postura de Jesus. Jesus cheio de autoridade, cheio de amor. Ele já sabia o que ia acontecer com aquelas pessoas, amados, porque não tem jeito, aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Agora imagina o que as pessoas estavam fazendo com Jesus. O que é que não aconteceu? Tanto é que Judas vendeu Jesus e dali a pouco ele mesmo não suportou o peso daquilo que ele mesmo tinha feito. O peso da traição que ele cometeu, ele não aguentou, ele não suportou aquilo ali que ele mesmo fez. Então descansa, amados, porque Deus vai cuidar de todas essas pessoas, Deus vai cuidar de tudo isso que fizeram, tudo isso que aconteceu com você. Você não precisa ficar cheio de ódio, querendo vingança, tramando para que aquela pessoa caia, tramando para que aquela pessoa receba o mal, tramando, desejando maldade na vida daquela pessoa. As pessoas fazem escolhas, amados, e toda a escolha que a gente faz tem consequências, todas elas. Agora que a gente aprende com Jesus, que mesmo traído, Jesus continuou no propósito. Mesmo traído, Jesus continuou a fazer aquilo que precisava ser feito. Aqui mesmo Jesus disse: imagina, se você acha mesmo que eu não poderia pedir ao meu pai, ele mandaria imediatamente 12 legiões de anjos? Imagina sabendo que tem esse poder, vendo aquelas pessoas indo lá, trair, acusando ele de coisas que ele não fez. Imagina aquelas pessoas dizendo coisas a respeito dele, caluniando ele, traindo ele. Imagina aquelas pessoas todas falando coisas a respeito dele e para ele, que ele sabe que ele nunca fez aquilo. Imagina como que ele não se sentiu. Imagina como ele não se sentiu quando ele foi preso. Todos os discípulos, veja aqui o versículo 56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E quantas vezes a gente não pode estar passando por uma situação de exposição, algo que aconteceu na nossa vida, que a gente não imaginava que fosse acontecer daquela forma, aconteceu, e de repente a gente olha para um lado, olha para o outro e fala: nossa, parece que todos se foram, parece que eu estou invisível, parece que ninguém mais me nota, parece que... Agora a gente vê que Jesus, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram, mas mesmo assim... Jesus continua no propósito. Jesus ali não podia ter pensado: eu vou esfregar aqui na cara de todo mundo quem sou eu. Eu vou esfregar para essas pessoas que estão me prendendo, para Judas que me traiu, que veio aqui me trair com um beijo. Vou mostrar para Pedro que vai me negar. Eu vou mostrar para os discípulos que me saíram correndo aqui, fugiram, me abandonaram. Eu vou mostrar, eu vou chamar aqui, vou pedir para o meu pai essas 12 legiões de anjos, eles vão ver quem sou eu. Ele poderia ter tido essa atitude, esse comportamento? Sim, mas ele preferiu, ele escolheu ficar e obedecer a palavra para que as escrituras se cumprissem. E quantas vezes a gente já sabe o nosso propósito, a gente já sabe para onde nós estamos indo, amados. E vem uma coisa, vem outra coisa. E muitas vezes nesse momento é fácil a pessoa pular fora. Ah, não, nossa, não vou ficar aqui assim não vou permanecer, não vou obedecer a Jesus não vou obedecer ao Senhor. Eu sei que o propósito dele para minha vida é bom, mas eu escolho
fazer tal coisa, com tal pessoas, ir em lugar que não é para ir, fazer coisas que não é para fazer. Escolha se envolver com pessoas, se envolver em situações que você sabe que não deve fazer, o que as pessoas sabem que não devem fazer. E muitas vezes elas escolhem isso e toda escolha tem consequência. Mas o grande ensinamento de Jesus aqui pra gente, amados, é permanecer em obediência. Apesar de tudo, permanecer com a humildade no coração. Apesar de tudo que estava acontecendo com ele aqui, amados, permanecer firme no propósito, em obediência, amados. Então, esse é o grande ensinamento pra gente. Eu recomendo que vocês... A gente sabe que Jesus estava passando por isso há 2000 anos atrás, né? Na véspera da crucificação do nosso Senhor Jesus, ele estava lá passando por essa prisão na antivéspera, passou pela prisão, foi preso. A gente já sabe tudo o que aconteceu com ele, né, amados? Machucado, ferido, traído, açoitado, caluniado, com dores assim que a gente não consegue nem imaginar, de tanto açoite, de tanto que Jesus apanhou, cuspiram na cara de Jesus, amados, tantas coisas que ele passou. Isso sim é um amor incorruptível, né? Isso sim. Agora imagina, gente, no primeiro ato alguém diz, muitos de nós já quer virar as costas para o nosso Senhor Jesus, já quer sair do propósito, já quer fazer outras coisas. Ah, não, Jesus não. Não, Jesus... Jesus sim, amados. Jesus sim, olha tudo que ele passou por cada um de nós. E depois ele ainda foi, que a gente vai ver amanhã, ainda foi crucificado. Ou seja, Jesus sofreu muito, amados. Jesus sofreu muito por amor a cada um de nós. Porém, Jesus escolheu permanecer firme em obediência, escolheu permanecer firme naquilo que ele sabia que tinha sido enviado para fazer, para cumprir toda a Escritura, para cumprir aquilo que Deus Pai enviou ele para fazer. Ele permaneceu firme na alegria. A Bíblia nos diz que Jesus permaneceu firme na alegria que lhe fora proposta. Ele estava olhando adiante, ele estava olhando além de tudo aquilo que estava acontecendo. E esse é um grande exemplo para a gente já sabe para onde Deus vai nos levar. A gente já sabe quem é o Deus na nossa vida. A gente precisa cada dia mais firmar a nossa identidade em Jesus, amados. E vem uma coisa, vem outra, mas a gente simplesmente continua. A gente não usa desculpas. Ah, não, nossa, tá demorando muito para acontecer, então eu vou escolher um atalho. E esse atalho está completamente fora da palavra de Deus. A gente já sabe para onde isso vai nos levar. Como não fazer, eu tenho certeza que todo mundo aqui já sabe. Agora, como fazer, nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor, para fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Fazer aquilo, estão zombando de mim, estão rindo de mim porque eu falo de Jesus, estão me debochando. E daí? Quem é que você quer agradar? É o Senhor Jesus? Ou essa pessoa que está tentando debochar, falar de Jesus mal? Você fala, não, eu quero agradar a Jesus, eu quero agradar o meu Deus. Podem falar o que for, podem fazer o que for, mas nós continuamos firmes no propósito, nós continuamos amando Jesus com amor incorruptível, nós continuamos nós continuamos a colocar Jesus em primeiro lugar no nosso coração, em primeiro lugar na nossa vida, em tudo aquilo que a gente vai fazer, que a gente traga Jesus, traga o autor da vida e que a gente jamais esqueça tudo que ele fez por amor a cada um de nós. Ele olha para cada um de nós, ele sabe quem é a gente, ele conhece a gente, ele nos enxerga, ele vê a cada um de nós, amados. Então que você sempre segure a mão de Jesus de volta, porque ele está ali segurando a sua. Segura a mão de Jesus de volta. Se você sentir que a sua mão está soltando, porque você está começando a olhar para coisas, fazer coisas que realmente já não glorificam o Senhor, que já não estão de acordo com a palavra de Deus, está escorregando a sua mão, volta, agarra a mão de Jesus e não solta, porque ele não solta a nossa mão.
Então você continua também agarrando ali a mão de Jesus. E você pede para ele, fala: Jesus, não permita que nada me leve para longe do Senhor. Aumenta a minha fome, a minha sede pelo Senhor. Eu quero permanecer no primeiro amor. Eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero estar sempre buscando alegrar o seu coração. Amados, não tem alegria maior saber que Jesus está com cada um de nós. Que Jesus está conosco em tudo, amados. E quando a gente vê tudo que Jesus passou, traído com beijo, Pedro negou, tudo que aconteceu com ele, ele estava olhando para a gente, por amor, porque ele queria cumprir o propósito, ele queria cumprir as escrituras, ele queria cumprir o que ele sabia que ele tinha vindo fazer, que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É assim o nosso Deus, é amor, Deus é amor, amor por cada um de nós. Então receba esse amor, deixe o amor de Deus entrar em todo o seu ser, transforme a sua mente pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele entra dentro de nós, amados, ele invade todo o nosso ser e a gente simplesmente não quer mais fazer aquelas coisas, porque a gente sabe, o próprio Deus mostra pra gente aquilo que faz ele sorrir, aquilo que agrada o coração dele. E nós precisamos ter uma vida de confiança em Deus e que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu recomendo que vocês tirem um tempinho hoje, amados, para ler não só Provérbios 17, hoje é dia 17, mas também tire um tempinho para ler essas passagens, né? Onde nos falam sobre Jesus indo orar, a conversa que ele teve com Deus Pai, Jesus sendo traído, Jesus sendo preso, Pedro negando Jesus, tudo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Jesus foi crucificado. Vai ler, tira um tempo para ler, amados. Tira um tempo para ler e para meditar em tudo que você vai ler e refletir sobre. Depois do nosso Senhor Jesus crucificado, e claro, nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós sabemos que Jesus está vivo. Então, que a gente se alegre nessa verdade maravilhosa, que é a vida do nosso Senhor Jesus. Mas tire um tempo para ver tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, amados, por cada um de nós. E que a gente não negue Jesus, que a gente não vire as costas para ele e que a gente continue amando Jesus com amor incorruptível, tá bom? Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois. No Instagram, no YouTube, muito obrigada. Hoje, para alguns, já é meio feriado, né, amados? Amanhã é feriado para muitos também, não para todos, mas para muitos. Estaremos aqui no nosso Jesus Nosso de cada dia, mas fiquem tranquilos. Você que tem feriado amanhã pode dormir, fique tranquilo, durma bastante. E se você quiser, você pode acompanhar a live depois, porque todas elas ficam gravadas, todas elas ficam salvas. São mais de 3 anos fazendo lives diárias para exaltar, engrandecer, levar o amor do nosso Senhor Jesus, que é a grande alegria da nossa vida, que é o grande sentido da nossa vida. Então tem muita live aí, amados, muita live pra vocês assistirem, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Silvana, amém, minha querida, para você, para o seu neto Gabriel, Cauê, para suas filhas e para toda essa família, em nome de Jesus. Para você também, Rubi, precioso seu Jesus. Amém, Ana, minha querida, obrigada, viu? Deus abençoe, Rosângela. Rio de Josiane, Anne, Marcinha, Dilane, François. Deus te abençoe também, amigo. Angélica. Amém, minha querida.
Amém. Obrigada, glória a Deus. Iane, Adriane, Magnata. Amém, amém, Ana. Obrigada, viu? Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Amém. Edilane, Eliane, Virgílio, Pastora Marli, François, Daniele, Jussara, Priscilinha, Escobar, Lopes, MC Cutis, Natália, Fábio, Jonas, Odete, Jaci, RL Santos, Érica, Diogo, Lucinete, Bia, Marcinha, Cis, Rafael, Lilian, Vânia, Ani. Amém, Ana, isso mesmo. Esse é o dia que o Senhor agiu. Antônio, Edson, Mari, Diego, Silvano, Luciano, Ana, obrigada, queridos. Um beijo, até amanhã. Em nome de Jesus.